Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, boa noite, meus irmãos. Seja bem-vindo aí mais uma vez, com muita alegria no coração, para receber a palavra e entrando com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal para abençoar o canal em nome do Senhor Jesus, porque quando você se inscreve, nós estamos indo no ID do Senhor, o canal está crescendo e você envia esta palavra a outras pessoas que você conhece, porque o Senhor falou que onde chegar a palavra nesse canal, o Senhor vai fazer proezas e maravilha. Se você crer, você acreditar e ter fé, vai acontecer na sua vida, porque eu creio, porque eu acreditei, estou aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Já apresentei suas orações, suas petições, está nas minhas orações, todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, em nome de Jesus, e já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo, e quando o Senhor está no controle de tudo, isso é o suficiente, porque estamos fazendo a obra do Senhor com diligência e agradando o coração de Deus, glória a Deus, em obediência. E vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus. O Senhor executou a palavra para mim entregar o seu coração e eu estou aqui em obediência em nome de Jesus, glória a Deus. E nós vamos para Levítico, capítulo 2, versículo 11. E o refrão da palavra fala assim: as lições espirituais do fermento. Vamos aprender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Olha aí, o Senhor usa essas coisas para que nós venha aprender aí um pouquinho mais. Ele usa qualquer coisa que Ele quiser para nos ensinar aqui na terra em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. As lições espirituais do fermento. Levítico capítulo 2, versículo 11. E o capítulo 2 vai falar assim. O versículo 11 do capítulo 2 vai falar assim: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Vamos entender mais um pouquinho aqui para frente na palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Destaca a proibição do uso do fermento nas ofertas de manjares oferecidas ao Senhor. Levítico capítulo 2, versículo 11. Na Bíblia, o fermento é símbolo da corrupção e do pecado. O fermento é uma substância queimada. O fermento é uma substância química usada para levedar massas. Nos tempos bíblicos, a levedura era normalmente posta em uma parte da massa que era reservada para que crescesse e pudesse ser adicionada em uma nova massa que precisasse crescer. O fermento corrompe o fermento corrompe e altera substância da massa, assim como o pecado corrompe e afeta a vida humana. Meus irmãos, entendeu? Meus irmãos, eu vou ler mais um pouquinho. Eu vou repetir aqui bem rapidinho, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Destaca a proibição do uso do fermento nas ofertas de manjares oferecida ao Senhor. Levítico capítulo 2, versículo 11.
Na Bíblia, o fermento é símbolo da corrupção do pecado. O fermento é uma substância química usada para levedar a massa. Nos tempos bíblicos, a levedura era normalmente posta em uma parte da massa, que era reservada para que crescesse, pudesse ser adicionada em uma nova massa que precisasse crescer. O fermento corrompe e altera a substância da massa, assim como o pecado corrompe e afeta a vida humana. Glória a Deus, aleluia. Deu para entender agora, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus? Vamos prosseguir para entender melhor. Em Êxodo capítulo 12, versículo 19, é dito que nenhum tipo de fermento deveria ser achado na casa de israelita algum. Na época da Páscoa e da festa dos pães ázimos, que duravam 7 dias, sobre pena sobre 7 dias, sob pena de eles serem excluídos da congregação, eles deveriam comer os pães sem fermento. Glória a Deus, aleluia. Repetindo, em Êxodo capítulo 12, versículo 19, é dito que nenhum tipo de fermento deveria ser achado na casa de israelita algum. Na época da Páscoa e da festa dos pães ázimos, que durava 7 dias, sob pena de eles serem excluídos da congregação, eles deveriam comer os pães sem fermento. Mateus capítulo 13, versículo 33. Mateus capítulo 13, versículo 33. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Em Mateus capítulo 16, versículo 6, Jesus advertiu os seus discípulos para que tomasse cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento dos fariseus e dos saduceus correspondia aos seus ensinamentos corruptos. Em Mateus capítulo 16, versículo 11 e versículo 12, vimos que os discípulos compreenderam que o fermento dos fariseus e dos saduceus eram suas doutrinas erradas. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos, a palavra? Em Marcos capítulo 8, versículo 15, Jesus advertiu os discípulos para que tomassem cuidado com o fermento de Herodes. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, Lucas escreveu que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Olha, meus irmãos, é forte, hein? Eita glória! Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, Paulo advertiu os crentes de Corinto de que basta um pouco de fermento para levedar toda a massa.
e aconselhou os crentes a lançarem fora o fermento velho, pois somos uma nova massa em Cristo. Glória a Deus, aleluia, forte, meus irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo nos aconselha, dizendo: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo faz um trocadinho em relação aos pães asmo ou pães sem fermento. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Vou repetir esse aqui para meus irmãos entenderem direitinho. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo nos aconselha dizendo: pelo que façamos festa, não com os fermentos velhos, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo faz um trocadinho em relação aos pães asmo ou pães sem fermento. Em Colossenses capítulo 5, versículo 9, Paulo advertiu os Gálatas de que um pouco de fermento levenda toda a massa. O fermento incha a massa e a altera. Os Gálatas estavam correndo o risco de alterarem o teor da verdade do Evangelho de Cristo, que havia recebido pela presença do apóstolo Paulo. Aleluia! Meus irmãos, entendeu esse versículo? Eu vou repetir mais uma vez, meus irmãos, porque para ficar bem concluída em nome de Jesus. Aleluia! Em Gálatas capítulo 5, versículo 9, Paulo advertiu os Gálatas de que um pouco de fermento levenda toda a massa. O fermento incha a massa e a altera. Os Gálatas estavam correndo o risco de alterarem o teor da verdade do Evangelho de Cristo, que havia recebido pela pregação do profeta, do apóstolo Paulo. Glória a Deus, aleluia! Meus irmãos, entendeu agora em nome do Senhor Jesus? Meus irmãos, a palavra está falando aqui que nós não podemos usar o fermento. O fermento ele levenda toda a massa. Glória a Deus, aleluia! É a corrupção, o fermento é corrupção, a corrupção e havia recebido pela pregação do apóstolo Paulo. Estavam correndo o risco de alterar o teor da verdade e do Evangelho de Cristo. Olha aí, quando você usa o fermento, meus irmãos, o Senhor está explicando aqui bonitinho para os meus irmãos. O fermento não deve ser usado na casa do Senhor, no Evangelho do Senhor, na palavra do Senhor. Vamos compreender mais um pouquinho aqui na conclusão da palavra, que tem toda a explicação da palavra, em nome de Jesus, amém? Sendo uma nova massa produzida por Cristo, o cristão não deve aceitar influência negativa em sua vida. O fermento também produz
crescimento artificial e significativo na massa. Porém, o cristão precisa ter o crescimento que procede de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Olha aí, meus irmãos. Vamos repetir a conclusão da palavra em nome do Senhor Jesus? Sendo uma nova massa produzida por Cristo, o cristão não deve aceitar influência negativa em sua vida. O fermento também produz um crescimento artificial e significativo na massa. Porém, o cristão precisa ter o crescimento que procede de Deus. O nosso crescimento tem que vir de Deus. Não vamos usar a massa para crescer, como se coloca no bolo e o bolo fica inchado. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus, meus irmãos, entendeu? Em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha, aqui no 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Paulo nos aconselha dizendo: pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo faz um trocadinho em relação aos pães asmos ou pães sem fermento. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser, meus irmãos, até aqui a palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ser leve, sem alteração de fermentos. Porque quando tem fermento, a massa fica inchada. E o fermento é a corrupção, é a mentira, é o engano, é a prostituição, é a frieza espiritual, o gelo espiritual, é a falta de fé, é tudo aquilo que não convém ao Senhor. E tudo aquilo que altera a palavra que não está na Bíblia. Esse é o fermento. É aquilo que nós fazemos que não convém a agradar o coração de Deus. Esse é o fermento. Porque aqui o Senhor, a palavra às vezes fala que quando tem uma igreja cheia, muito lotada, é porque a igreja está inchada. E quando está vazia um pouco, é quando você está ali no plumo do Senhor, aonde Cristo habita. Eu não estou falando que as igrejas cheias não tenham Jesus, mas às vezes a igreja fica inchada, muito cheia, porque às vezes as pessoas vão buscar outros tipos de coisas que não é necessário agora no momento. Que é o quê? O que o Senhor quer nos dar no momento, quando nós chegamos a Jesus e conhecemos Jesus, é a salvação, é a purificação, é o reconhecimento com Jesus, é limpar, se lavar, ficar branco como a neve. Primeiro, nós vem, Jesus nos lava, nos limpa, tira de todo o pecado, de toda imundície. E aí depois, as outras coisas o Senhor acrescenta. Não quando nós queremos só buscar a benção e não reconhecer o abençoador. Aleluia, glória a Deus. Isso se chama igreja inchada. É quando nós buscamos só o nosso eu. É quando nós buscamos só aquilo que interessa para nós.
que é bom para nós. Mas será que o Senhor está fazendo a concordância? Claro que eu concordo que o Senhor ele traz-nos bênção, Ele é o nosso abençoador. E nós temos que viver bem nesta terra. Para nós glorificar o santo nome do Senhor, nós temos que viver bem, no possível. Mas ter riquezas para ficar orgulhosos, inchado, orgulhoso, pisar em cima dos outros, pisar em cima dos irmãos, porque tem carro, tem casa, tem fazenda, tem dinheiro. Aí a pessoa fica inchada. E nós não podemos andar assim. Nós temos que andar perfeitamente leve, com coração tranquilo, coração humilde, para que nós venhamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, não passar por cima. Meus irmãos entenderam a palavra, né, meus irmãos? Até mais do que eu. Tem muitas pessoas assistindo o canal aí, muito bem entendido. Eu tentei explicar o máximo. Glória a Deus, aleluia. Eu espero que meus irmãos tenham entendido. Glória a Deus. Vamos andar aí na sinceridade, na leveza e com coração humilde, sincero e fazendo a obra do Senhor como ele convém, como Ele pede. Glória a Deus, aleluia. E em cima dessa palavra eu faço um convite para os meus irmãos. Você quer receber Jesus como seu único, suficiente Salvador? Você quer confessar? Se você quiser, você vai ali no cantinho e você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Eu estou aqui, meu Senhor. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas. Escreve o nome no livro da vida. Direciona os meus caminhos. Entra na minha casa. E eis-me aqui. Guia-nos. E o Senhor, Ele se agrada desse coração humilde, dessa leviandade. Ficar leve, o coração manso, tranquilo. Amém? Glória a Deus. E o Senhor age em nome do Senhor Jesus. Porque o homem ele vê por fora, mas o Senhor vê por dentro. O Senhor vê o coração do meu irmão e da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E você que saiu também, o convite é para você. Você que saiu da presença do Senhor, o Senhor te chama de volta. Vem, filho, vem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro não. Eu sou a videira, a rocha. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Tudo o que você precisa está nas mãos do Senhor. Então volte para Ele. Ele vai te direcionar, te guiar, abrir os seus olhos. Você vai ver que não tem outro caminho. O caminho é estreito, mas vale a pena no final. Em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Não esqueça de ter um particular com o Senhor às madrugadas. Amém.